Eles sabem. O prota pergunta se a senhorita conhece as 7 famílias imperiais. Surpresa, a senhorita pergunta como o prota sabe sobre aquilo. Os outros dois não sabem o que são. A senhorita diz que no passado eles estavam em Guanyunzhuang e não tinham nada com eles. Mas agora que eles vivem na estrada, se eles realmente se encontrarem uma das 7 famílias imperiais, eles têm que os despistar rapidamente, mesmo que seja um de seus lacaios. Em seus pensamentos, o guarda diz que a jovem senhorita, que é sempre calma, mesmo quando se encontrou com a família Kai, está deprimida desse jeito. A senhorita fala que mesmo que seja a família Lu ou Kai, não importa quão forte são, não passam de apenas famílias centenais. Mas no Império Tianyu, na fundação do Império Tianyu, 7 ministros citados para receber uma permissão especial da família imperial, e eles foram incapazes de se compararem com a família imperial. Eles até têm territórios e poder acima das outras famílias. Se opor a eles significa se opor ao império. O guarda fica muito surpreso com a informação. A senhorita fala que as 7 famílias são intocáveis, ninguém pode fazer nada a eles e todo mundo sabe disso. O prota pergunta se a família Sun também. A senhorita pergunta por que o prota está perguntando aquilo. O guarda fala que se aquela mulher fosse uma das 7 famílias imperiais, definitivamente a senhorita teria parado ele antes dele ter dado um tapa nela. O prota fala que a família Sun é relacionada com uma das 7 famílias imperiais. A senhorita pergunta como ele sabe daquilo. O prota fala que ouviu a vadia dizer, abre aspas, deixem eles sentirem a força das 7 famílias imperiais. O guarda fica em choque por eles acidentalmente terem ofendido uma das 7 famílias. A senhorita pega o braço do prota para arrastar ele junto com ela para pedir desculpas à vadia. O prota solta a mão dela e diz que é inútil, se eles forem vão morrer. O baixinho chama o prota de irmãozão e pergunta o que eles vão fazer, todo maravilhado. O prota questiona ele, que sempre o chama de escravo inútil, ou insuportável, diz que é um símbolo de honra por ele ter o salvado. Ele fala que agora que o prota é tipo seu irmão, ele não se importa se ele casar com sua irmã. E diz para ele o salvar mais uma vez. A senhorita manda ele calar a boca. O prota pergunta se ainda tem alguém das 7 famílias ali. A senhorita fala que sim. O pavilhão Qianlong, a casa de tesouros número 1. Eles são fortes e ricos. O prota fala que agora eles vão voltar e amanhã eles vão para o pavilhão Qianlong. A senhorita pergunta o que eles vão fazer lá. O prota diz que vão formar uma aliança. No outro dia, os guardas percebem gente vindo, eram os 4. Em seus pensamentos, o prota diz que é impressionante, como esperado de uma das 7 famílias, até os guardas são fortes, falam para eles pararem. Um guarda pergunta que negócios ele tem ali no pavilhão Qianlong. O prota pede educadamente para eles avisarem que a senhorita da família Lu quer se encontrar com o líder do pavilhão. Os guardas ficam irritados com a atitude do prota. Um fala que nunca ouviu falar da família Lu, diz que não vê por que deixar eles passarem, fala para eles vazarem. O prota, irritado, fala que ele deveria perguntar ao mestre deles, fala que ele não tem o direito de decidir. Os guardas putos liberam que o prota começa a falar, pergunta se é assim que o pavilhão Qianlong trata seus hóspedes, fala que é muito decepcionante. Alguém surge e fala para os guardas pararem. Os guardas se curvam perante a senhorita, falam que os dali vieram arrumar confusão. O guarda da família Lu reconhece a mulher. A mulher fala que vai ouvir o que eles têm a dizer e fala para os guardas não serem rudes. A mulher sorridente fala pro prota que eles se encontraram de novo. O prota, em seus pensamentos, fala que aquela é uma boa oportunidade. Fala que é surpreendente aquela senhorita ser do pavilhão Qianlong. A mulher se chama de pequena garota, seu nome é Longnun, ela está fazendo algumas tarefas ali no pavilhão. Ela pergunta por e do prota tá ali e chama ele de jovem mestre. O prota se apresenta como mordomo mestre da família Lu. O prota fala que ouvir falar que o pavilhão era a casa de tesouros número 1, então resolveu acompanhar a jovem senhorita para vender uma coisa. A mulher fala que a coisa que ele deseja vender tem que ser vista por ela primeiro. Os guardas querem pegar o prota na porrada na primeira oportunidade que tiverem. A mulher fala que vai checar. Em seus pensamentos, o prota fala que ela não parece ser enganadora, mas ela é bastante inteligente. O papel chama a atenção da mulher, ela fica surpresa. O guarda fala com a senhorita, pergunta se aquele não é um pergaminho que o prota escreveu ontem à noite. A senhorita se pergunta como a mulher consegue se concentrar tanto, então a mulher pergunta qual o preço. O prota fala que ela é uma especialista e pede para ela fazer uma boa oferta. Ela oferece 100.000 pedras espirituais. Os outros dois ficam em choque. O prota pergunta se apenas 100.000, pergunta se ela está tentando passar a perna nele e diz que não vai vender por aquela oferta. O prota fala para pararem as negociações, já que ela não é sincera. Ela diz que aquilo era apenas um esboço de uma formação de matriz de primeiro nível. Ela pensa que 100.000 são o suficiente. Fala também que além de que foi desenhado à mão, e que ali não é uma loja de jade que ele pode ficar brincando.
Fala novamente que 100 mil é o suficiente. O prota ri e fala que mentira é feio, e pede educadamente para ela devolver logo o esboço para ele. Logo ela triplica o valor, oferecendo 300 mil. O prota diz que ela ainda não está sendo sincera. Em seus pensamentos ela fala que aquela imagem é definitivamente uma formação de primeiro nível, mas ainda assim tem várias imagens que ela nunca viu. Fala que mesmo que ela perca muito dinheiro ela precisa conseguir aquela formação. Chama o prota de garoto demoníaco que suspeita dela e não vai deixar ela ir. O prota pede de novo. Ela começa a gritar falando que a formação vale no máximo 300 mil e que no Império Tianil apenas eles podem comprá-la, e que a senhorita não pode conseguir tal oferta em outro lugar. Em seus pensamentos ela diz que existe uma chance. A mulher coloca uma mão no rosto da senhorita Kikora, diz que se ela fazer grandes negócios com o pavilhão, naturalmente ela vai ser uma cliente VIP. No futuro o pavilhão sempre estará aberto para ela. A senhorita cai no papo. Toda boba pergunta pro prota, que manda a mulher ficar calada. Diz para a senhorita Long que ele é um mordomo mestre da família Luo. Ele é responsável por cada transação da família Luo. Pede novamente o esboço. Ela suspira, devolve e diz que o pedido do prota não faz sentido para ela. Ela assegura pela reputação do pavilhão que a formação de primeiro nível vale no máximo 300 mil. O prota com um sorriso fala que ele acredita que a senhorita Long acabou de ameaçar eles. Fala que ela realmente não entendeu. Fala que gostaria de saber se o mestre do pavilhão está ali. Ela sai do personagem e vira a pergunta do que ela não entendeu. Ela fica irritada e fala que o prota tem bons olhos, mas diz para ele não ser muito arrogante. O prota se desculpa e diz que quer ver o mestre do pavilhão. Irritada ela vira e fala para ele esperar ali. A senhorita pergunta se eles ofenderam o pavilhão. Depois de um tempo veio no drip. Era o mestre do pavilhão Senyan Longjio. Em seus pensamentos o prota fala que como esperado do pavilhão Qianlong eles têm um mestre poderoso ali. A cultivação dele é muito maior que a do líder da família Kai. A diferença o prota consegue ver o nível de cultivação. O líder fala com a senhorita que o cumprimenta. Ele pergunta se o prota é o mordomo mestre da família Luo. O prota fala que sim. O líder do pavilhão fala que desde que não seja velho qualquer um pode ser o mordomo mestre. Ele pergunta se é verdade que o prota duvida da identidade da Longnil. O prota confirma. O veio fala que apesar dela ter uma carreira pequena, ela tem uma visão única e ela tem certeza daquilo, mas se ele ainda duvida então é para deixar ele dar uma olhada. O prota mostra. O velho nota algo. A mulher fala para acreditar nela que aquilo vale no máximo 300 mil. O prota e o velho se olham. O velho diz que não esperava que a família Luo tivesse algo como aquilo e oferece 1,8 milhões. Os outros três ficam bastante surpresos. O prota fala que é muito baixo. O velho fala que entende, mas aquilo é o preço que ele pode oferecer. Sem graça a senhorita diz. O velho dá um sorrisinho, mas o prota bate na mesa e fala que se ele não é capaz de pagar um preço maior, ele vai cancelar a transação. A senhorita tenta alertar o prota. O veio fica puto, fala que vai advertir o prota e manda ele pra longe. A energia chega no guarda e na senhorita também. O prota sorrindo fala que se ele fizer aquilo vai ferir o nome do pavilhão. O velho pergunta se ele não está com medo. O prota fala que o pavilhão Qianlong é uma família de negócios no império. Se ele agir assim ele vai manchar a honra da família. Fala que ele é apenas um garoto mau, mas aposta que ele não quer ferir a reputação da sua família. O velho começa a rir. Geral fica sem entender nada. O velho fala que a família Luo não precisa se preocupar com a prosperidade da família com o prota lá. O velho fala que sabe que o prota não foi ali só para vender a formação da matriz. Pergunta qual a condição dele. O prota fala que o preço da formação é 10 milhões. Fala que ele pode pagar 1 milhão hoje e o resto depois, e no momento ele está devendo eles. O velho fala que beleza, e enquanto o débito não estiver pago o pavilhão vai ajudar eles o máximo possível. Fala para Nui para 1 milhão a eles. Depois de um tempo a Nui vai até o mestre do pavilhão. Ela pergunta como eles podem ter pago 10 milhões em uma formação de primeiro nível. Diz que além disso ela nunca tinha visto aquela formação antes. O veio fala para ela olhar com atenção para os esboços. Fala que acha que aquela seja a única matriz que está já no Império Tianil. Então a Nui se liga que aquilo é um esboço de uma matriz anciã. O velho fala que o método de formar a formação anciã foi perdida há muito tempo, mas podem ver pelos livros anciãos. Sem dúvida que aquilo é um tesouro que não pode ser comprado por meros 10 milhões. A Nui fica chocada porque não sabe
sabia que o esboço era tão valioso. O velho fala para ela encontrar 5 pessoas fortes para proteger a família Luo, que ofenderam a família Sun ontem. Ela pergunta por que deveriam proteger eles. O velho pergunta se ela ainda não entendeu a intenção deles, e dessa forma que pagaram o débito para eles. Corta para o prota cultivando de boa. Vem o guarda, abre a porta e fala que aquilo é ruim. Eles estão cercados pela família Sun. O prota fala que a pessoa pelo qual ele esperava finalmente chegou. O guardião pergunta por que o prota está tão calmo. O prota fala que é porque estava esperando por eles. Fala para chamar os outros 2. O guardião diz que ele é tão talentoso e aquilo também lhe dá coragem. Os patetas do lado de fora estão mandando eles saírem. A vadia tá lá dizendo que eles foram arrogantes ontem. A porta se abre. A senhorita fala que gostaria de saber o motivo da senhorita Sun trazer um monte de pessoas para a residência deles. A Sun diz que o motivo é porque ela não esqueceu que ela fez a ela na residência Kai. Fala que hoje não vai deixar eles escaparem e vai acabar com todos eles. Em seus pensamentos a senhorita pensa no prota, diz que desde que o prota não esteja assustado tá de boa. A senhorita não vai ser. A família Sun chegou à cidade Fen apenas algumas décadas. Fala que é melhor ela ter cuidado com suas palavras. A Sun fica puta e parte pra cima da senhorita. O guardião entra na frente, mas alguém para Sun. Era o primo dela. O cara pede perdão por sua prima Rude e fala que eles estão ali apenas procurando um mordomo da família Luo, procurando por justiça por sua prima. Aquilo não vai envolver ela. Desde que entregue o mordomo ele promete não machucar ninguém. A Sun gritando fala que aquilo não foi o acordo deles e pergunta se não vão destruir eles. O cara para ela de novo. O cara fala que se ela quiser, aquela seria uma boa oportunidade dela recriar um bom futuro. A senhorita fala que procurar problema com o prota é procurar problema com sua família. Fala que o prota é parte da família e uma pessoa muito próxima a ela. O cara fica sério e sugere que ela não lute. Diz que se ela souber sua identidade, tem certeza que ela não ousaria lutar com ele. Seu nome é Zaixia Yoquan, discípulo do Vale Yomingo. A senhorita fica em choque. Diz que ele é um membro das 7 famílias do Império. A vadia ri e pergunta se agora ela está com medo. A senhorita em seus pensamentos fica nervosa e dá um toque no prota. Ele se apresenta. O prota pergunta como ele deseja terminar aquilo, se ele quer uma luta com ele. O cara vai até o prota e fala que como sua prima havia falado ele é alguém como o prota. Ele vai manchar a honra do Vale Yomingo. Ele vai pra cima, tenta acertar o prota, mas ele desvia. O golpe pegou de raspão. O cara fica surpreso por o prota ter desviado daquilo. O prota fala que a pressão do Ki é 6 vezes mais pesada e diz que ele é um demônio Mok. A senhorita pergunta se o prota tá bem. O prota fala que é interessante. Em seus pensamentos o figurante se pergunta por que o prota não está com medo e diz que ele parece estar gostando. O prota vai pra cima com um sorriso no rosto. O figurante é pego de surpresa pela velocidade do prota. Ele faz um golpe para tentar defender o do prota. Os golpes se chocam e se anulam. Eles vão para trás. Só agora a vadia avisa pro primo ter cuidado porque o Kai também foi ferido pelo prota. O cara em seus pensamentos pensa que tá fudido. Ele não esperava encontrar alguém que pudesse o ferir. Vemos que ele tomou um belo dano. Ele fala que se soubesse antes, ele se questiona se o prota é um cultivador demoníaco. Cultivadores demoníacos sempre buscam poder de qualquer maneira para ficarem mais fortes. Praticar com disciplina e regras rígidas não passa de baboseira para eles. Fala que precisa acabar com aquilo. Ele começa a usar uma energia estranha. A senhorita percebe. O cara sai em alta velocidade para atacar o prota. Nem percebeu e acabou levando um golpe em cheio. Ele tosse sangue. O figurante diz que o fluxo de Ki dele foi selado. Mesmo que eu tenha outra técnica não vai poder usar. A vadia fala para matar logo o prota. A senhorita e o guardião ficam preocupados. O figurante se prepara para dar o golpe final, mas o prota dá um golpe de surpresa e o figurante sai voando e leva muito dano. O figurante diz que selou o fluxo de Ki do prota. Pergunta como ele conseguiu usar uma técnica. O pirralho fala que o prota é incrível e que tal ataque não pode afetar ele, mas do nada o prota dá uma desabada e uma dor no coração. O figurante fala que já que forçou o uso de uma técnica enquanto o fluxo de Ki estava selado, significa que ele vai morrer logo. A senhorita fica assustada
senhorita, o figurante fala que infelizmente, se ele e o prota tivessem o mesmo poder, talvez ele usasse seu poder total, mas olhando a condição atual, mesmo que estava ferido ele ainda pode matar ele com uma mão facilmente. Ele parte pra cima do prota, a senhorita entra na frente, mas o cara mete um Ronaldinho e dibra ela, fala que não vai matá-la, também tira o guardião da frente. Se gostou e quer próxima parte, deixa o like, comente e compartilhe. Também tem o Seja Membro se quiser ajudar o canal. Valeu!